Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, tá? E nós vamos falar, sobre os vegetais e seu desenvolvimento, tá? Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, sobre as plantas, tá bom? A gente sabe, né, que as plantas são capazes de produzir o quê? O seu próprio alimento, tá? Através do que, gente? Da fotossíntese, tá? Que para isso elas precisam retirar, né, do ambiente materiais que serão usados nesse processo, tá? E dos elementos, né, que a gente pode citar aqui, a água, tá? Nutrientes, gás carbônico e luz, tá? Absorvida por elas, né, do sol. Então, as plantas, tá? É capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? E os elementos, que podemos citar é a água, nutriente. Eita, começou um pouquinho. Gás carbônico e luz, tá? Absorvida por elas do sol, tá bom? Eita, desfocou aqui, mas eu vou focar de novo, calma aí. Deixa eu focar aqui. Vamos lá, acho que agora foi, né? Assim como cada órgão e estrutura possui, né, funções dentro do nosso corpo, porque nosso corpo, cada órgão, né, gente, possui sua função, né? As nossas mãos, para que servem? Para pegar, os nossos pés, para andar, não é? Assim, as plantas possuem regiões, tá? Regiões importantes que mantêm o seu funcionamento, tá, gente? E que retiram do ambiente tudo que for necessário o quê? Para o seu desenvolvimento, tá? Então, as partes das plantas também são importantes, tá, gente? Para manter um funcionamento bom da planta, tá? E elas retiram isso do ambiente, tá? Tudo que for necessário para o seu desenvolvimento. Aí eu coloquei aqui, as partes principais. Não é esse aqui, não. Calma aí. Aqui, as partes principais, tá, gente? Das plantas, tá, que são raiz, tá? Raiz, caule e folhas, tá, gente? Algumas plantas vai possuir, flor, né, que vai dar flor, fruto, tá? E algumas também vai possuir o quê? Sementes, tá bom, gente? Aí eu vou colocar aqui pra vocês no livro, porque aí a gente vai ter que aprender, tá? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre as partes das plantas, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês visualizando, tá? Pra vocês verem. Aqui é raiz, de orquídea. Eita, deixa eu focar aqui, Aqui, tá vendo? São raízes de orquídea, tá? Aí aqui, tem resumido, um textinho resumindo, falando sobre a raiz, tá? A raiz são as estruturas, né? As raízes são estruturas que ajudam a fixar, tá, gente? A planta no solo. Tá vendo aqui as raízes? Elas ajudam a fixar, né, a planta no solo. Ou seja, manter ela presa naquele local. Elas também absorvem o quê? A água e os sais minerais presentes no solo. Importantes para o processo de que, gente? De fotossíntese, tá? As raízes podem se diferenciar na largura e no comprimento. Plantas que vivem em ambientes mais secos possuem suas raízes o quê? Mais compridas, né? Maiores. Algumas raízes podem armazenar o quê? Substâncias. Amido, por exemplo, encontrado aonde, gente? Nas batatas, tá? Então aqui, tem a imagem, tá, gente, da raiz de orquídeas, tá? E aqui tá dizendo um pouquinho sobre a importância da raiz, tá? Que ela ajuda a fixar as plantas o quê? No solo, tá, gente? Para manter o quê? A planta presa naquele local, tá? Aí lá na página 138, nós vamos falar um pouquinho sobre o caule, O caule, tá?
é a região da planta que conecta a raiz com as partes aéreas folhas, tá? Ó, então tem lá a raiz, né, que é embaixo, e essa partezinha aqui, ó, é o caule, tá, gente? E por ela que passa a água, tá, gente? Que passa a água e os minerais absorvidos pelas raízes. Além de sustentar a estrutura, o caule posiciona a planta de uma forma que ela receba mais luz, favorecendo o processo de quê, gente? De fotossíntese. Então, aqui, ó, o caule faz com que a água, né, absorvida lá na raiz, lá embaixo, passe por aqui, ó, para ir para onde? Para as folhas, tá, gente? E o caule também ajuda a posicionar, né, gente, a planta, tá? Então, aqui, ó. Aí, vamos falar um pouquinho da folha, tá? As folhas, deixa eu focar aqui, ó. Essa aqui é uma dormideira, né? Geralmente a gente passava e batia nela, né? Quando eu era pequena, pelo menos, né? Eu passava, batia na dormideira e falava assim, ó, dorme dormideira para acordar segunda-feira. Aqui, gente, ó, uma dormideira. As folhas são ricas em um pigmento verde chamado clorofila, tá? Esse pigmento absorve a luz do sol para ser usado aonde? Na fotossíntese. E pela folha que as plantas perdem água para o ambiente e capturam o que, ó? Gás carbônico, tá, gente? Então, aqui, ó, as folhas são ricas em um pigmento verde, tá? Chamado clorofila, tá? E esse pigmento absorve a luz do sol para ser usada na fotossíntese, tá? Aqui a folha de dormideira, tá? Aí aqui vamos falar aqui, ó, hibiscos, tá? Hibiscos. Flor, fruto e semente. São as estruturas reprodutivas das plantas, tá, gente? Então, através das plantas, né, pode ser que cresça o quê? Uma flor, um fruto ou o quê? Semente. Há flores com formas, cores e tamanhos diferentes, né, gente? Aqui a gente tá vendo uma flor, né, vermelha, tá? Uma flor de hibisco. Após a fecundação, ocorre a formação do fruto e da semente da planta. Tá, gente? Aqui, ó, o fruto. Após a fecundação, né, que vai ocorrer ou o fruto ou a semente, né, da planta, tá? Aqui é uma florzinha. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Vamos lá. Desenvolvimento. Agora que vem essa partezinha aqui, ó. Aí vamos lá, ó. Desenvolvimento. Ao cair no solo, né, a semente vai começar o quê, gente? A desenvolver em uma nova o quê? Planta. Se eu pego uma sementinha de feijão e jogo lá no solo, aí eles vai começar a desenvolver o quê? Uma planta, né, gente? Por isso, ela precisa de quê, gente? Ó, de luz, água e nutrientes, tá? Que aí que ela vai encontrar, né, essa luz, água, ambiente aonde? Essa luz, água e nutrientes vai encontrar onde, gente? No ambiente aonde a gente jogar a semente, né? Quando a planta se forma adulta, ela dá continuidade a esse ciclo, que foi o que eu coloquei aqui, ó, o ciclo. Ela produz flores, tá, gente? E depois ela vai o quê? Gerar o quê? Frutos com semente, ou seja, com capacidade de originar o quê? Novas plantas, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Quando a planta se torna adulta, ela faz a continuidade do ciclo, né? Ela vai produzir flores, né? Ela vai gerar frutos, tá? E depois ela vai fazer o quê? Ela vai ter a capacidade de originar o quê? Novas plantas, tá bom? Então, hoje a gente falou um pouco, né, sobre os vegetais e seu desenvolvimento, tá bom, gente? A gente falou sobre
as partes das plantas, tá? Que a planta faz, né, a fotossíntese, né, para ter o seu próprio alimento, tá, gente? A gente não pode esquecer que as partes das plantas, que as plantas são divididas em algumas partes, tá? Que essas partes são raiz, caule e folha, tá? Algumas vai produzir o quê? Flores, frutos e sementes, tá bom, gente? Que a região também responsável por fixar a planta no solo é o que, gente? A raiz, tá? É a raiz. Então, eu vou deixar para vocês, tá? Aqui, né, as atividades lá na plataforma, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Não deixem de me chamar. Tem aqui no nosso livro essa experiência aqui, tá? Ó, vamos observar o crescimento das plantas. Olha o que você vai precisar. Isso aqui não é obrigatório fazer não, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer, tá? E depois tirar foto e me mandar, pode mandar até pelo WhatsApp, tá? Aí que vocês vão precisar, ó, 2 mudas de plantas, 2 vasos com terra adubada. Isso aqui vocês podem plantar também na garrafa PET, tá? Aí aqui como fazer? Plante cada uma das mudas em cada vaso, né? Plante cada uma das mudas em um dos vasos. Coloque um dos vasos em um local bem iluminado, tá? O outro vaso você pode... Não, o outro vaso você deverá colocar em um ambiente com pouca luz. Após algumas semanas, você deve observar os 2 crescimentos, tá? Se alguém quiser fazer essa experiência e depois tirar foto e também comentar, tá bom? Para ver como ficou, né? A planta que vocês plantaram e colocaram em um local bem iluminado, tá? E o outro em um ambiente com pouca luz, tá? Isso aqui é uma experiência, tá bom? Aí as atividades vai ser do 1 ao 8. Eu vou deixar lá na plataforma para vocês. E qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? E aí a gente tem aula no Zoom para fazer a correção das atividades, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.